Oi, bora para mais uma análise? A nossa ideia hoje é desmistificar, de uma vez por todas, o que rola nos bastidores das vistorias de leilões de carros. Todo mundo sempre fala dos descontos absurdos, né? Mas a linha tênue entre um negócio brilhante e um prejuízo gigantesco está escondida num documento só. Hoje, a gente vai decodificar o famoso laudo técnico e entender direitinho como os gigantes desse mercado operam na prática. O roteiro de hoje é direto ao ponto. A gente vai passar pela seção 1, o verdadeiro custo do leilão, 2, o poder do laudo técnico, 3, um comparativo de peso entre Surge, Copart e Freitas, 4, o impacto financeiro real e, para fechar, a seção 5, dúvidas frequentes sobre vistorias. Então, começando logo pela seção 1, o verdadeiro custo do leilão, desmascarando a ilusão do desconto bruto. Olha, o medo de entrar num leilão, focar só naquele desconto inicial incrível e acabar perdendo dinheiro é super comum. E com total razão. Para ilustrar isso, vamos imaginar uma situação clássica. Pense em dois carros iguaizinhos, os dois com a tabela FIPE batendo ali nos R$60 mil e no mesmo estado de conservação na vida real. Só que, no fim das contas, o saldo financeiro líquido de quem arrematou fica totalmente diferente num e no outro. Como isso é possível, né? O mistério todo se resolve com esses números aí. Quando o laudo da plataforma é meio genérico ou faltam detalhes cruciais, quem está comprando é obrigado a chutar a previsão de conserto lá para o alto só por segurança. Na dúvida, o orçamento sobe. E é exatamente aí que o dinheiro escorrega pelas mãos. Acaba se escondendo, em média, de R$ 2.500 a R$ 4.500 na economia real daquele lote, mesmo que o conserto de fato nem fosse custar tudo isso. Ou seja, o grande pulo do gato não é só achar um carro baratinho. O sucesso vem de uma previsão financeira super rigorosa. É preciso separar urgentemente a ilusão do desconto bruto da realidade da economia líquida. Sem essa clareza, aquele super desconto inicial simplesmente não significa nada. Vamos entrar agora na seção 2, o poder do laudo técnico, o projeto para lances seguros. A salvação para não jogar dinheiro pela janela está exatamente aqui. O laudo técnico digital não é, nem de longe, só um papel escaneado ou um checklist qualquer. Esse documento é literalmente a arma mais poderosa que existe para estimar a condição real do veículo. Ele é o mapa do tesouro financeiro. Dar um lance sem entender esse laudo é praticamente jogar roleta russa com o próprio orçamento. Mas não basta só bater o olho. Tem um método aí. O laudo perfeito tem que responder a um checklist de 6 perguntas essenciais. Qual é o foco da vistoria? Quantas fotos tem, se pode visitar o pátio, a dimensão exata das avarias, como está o motor e a parte mecânica e a situação dos documentos. A regra é claríssima, se uma dessas respostas ficar de fora, o risco de dar ruim e perder dinheiro multiplica na mesma hora. Avançando para a seção 3, comparativo entre Suri, Copart e Freitas, o confronto direto. Vamos jogar os dados na mesa para ver isso na vida real. E as diferenças são bem grandes. Repara ali na quantidade de fotos. A Suri entrega entre 18 e 24 imagens por carro, o que é um nível de detalhe absurdo, enquanto a Copart fica entre 12 e 16. E um ponto que muita gente ignora, o tempo de entrega do documento. 7 dias na Suri contra 15 na Copart. Carro parado no pátio esperando papel é dinheiro que não está rendendo, concorda? Agora, cá entre nós, o número que mais chama a atenção nesse gráfico é a satisfação. E não é só aquele atendimento com um sorriso no rosto não, hein? Em leilão, satisfação alta significa que o carro que estava lá na tela do computador era exatamente o mesmo carro na hora de buscar no pátio. Nenhuma surpresa escondida. E os dados mostram uma liderança bem sólida aí. Quer dizer, para entender o porquê desses números, a gente tem que olhar a proposta das empresas. A Copart é um monstro. São mais de 310 mil lotes e o foco pesadíssimo deles é em sinistros e sucatas. Naturalmente, a vistoria acaba sendo mais rápida e focada nos danos estruturais maiores. Já o Freitas Leiloeiro atende uns 38 mil clientes, mas o forte deles é leilão judicial. Então o foco muda para uma precisão gigantesca na parte burocrática e documental. E puxando a fila nesse quesito técnico, a Suri Leilões ganha destaque por uma atenção aos detalhes que chega a ser meio obsessiva. Eles literalmente medem e descrevem o tamanho exato dos amassados e riscos. Com até 24 fotos de suporte e o peso de 94% de aprovação por 62 mil clientes nesses últimos 11 anos, bom, a segurança para dar o lance vai para outro patamar. O que nos traz claro a seção 4, o impacto financeiro real. Traduzindo dados em dinheiro. Para transformar todo esse blá 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 em dinheiro no bolso, a tática de quem é profissional segue um passo a passo certinho. Passo 1, pega a tabela FIPE para saber o limite, o teto do carro.
Passo 2, e esse é o principal. Usa as informações do laudo para cotar peça e mão de obra de forma quase cirúrgica. E o passo 3 é onde a mágica acontece, que é calcular a real economia líquida para saber a hora exata de parar de dar lance e não engolir o próprio lucro. A conta, no fim das contas, não perdoa. Faltou a dimensão exata do dano no laudo? Isso não é só um detalhezinho chato. É praticamente dinheiro indo para o ralo antes mesmo do martelo bater. Ficar em certeza gera orçamentos na base do chute, e orçamento no chute destrói completamente qualquer chance de lucro real. Vamos para a nossa reta final, a seção 5, dúvidas frequentes sobre vistorias, resolvendo aquelas perguntinhas que não querem calar. Sempre rola aquela aflição básica de arrematar sem nunca ter visto o carro. E o debate é ótimo. Será que as fotos na tela do celular dão conta de substituir uma voltinha no pátio com o próprio olho? A resposta é: depende da plataforma. Com o volume de detalhes que a Suri entrega, por exemplo, aquelas 24 fotos resolvem o problema na grande maioria das vezes. O trabalho de botar o pé no pátio só vira regra mesmo quando o laudo acusa algum problema mecânico muito cabeludo ou quando o carro custa uma pequena fortuna. Aí sim, cautela nunca é demais. Essa aqui é uma dúvida de ouro. Quem nunca deu um lance na vida deveria se jogar num marzão de sucatas e sinistros pesados como o das grandes plataformas? Pois é, isso mostra o quão vital é alinhar a ferramenta com o perfil. Um inventário enorme de sucatas pede um olhar super treinado, de especialista mesmo, alguém que já sabe bater o olho e prever a dor de cabeça. Mas para quem está começando ou só quer garantir um carro seguro para o dia a dia, a riqueza de detalhes e a transparência de um processo como o da Sucari tiram da frente todo aquele medo de comprar no escuro. Mas aí surge o obstáculo. Como é que faz para bancar o detetive e investigar essas plataformas de um jeito seguro, sem precisar colocar o CPF e fazer cadastro logo de cara? O conselho da nossa pesquisa é direto e reto. Investigar tudo é a chave. Como a regra de ouro na tela diz, usar essa qualidade do laudo como critério de desempate. Toda plataforma que se preza tem que liberar o laudo técnico para quem quiser ver, mesmo sem login. Se o site começar a esconder os danos atrás de uma página de cadastro, é a hora de ligar o pisca-alerta. Tem que comparar na amizade mesmo e deixar a transparência guiar a escolha. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão para a gente pensar com calma. Com o orçamento na mesa e a margem de lucro dependendo de fugir de ciladas, o que pesa mais? O tamanho absurdo do catálogo com milhares de opções meio nebulosas ou ter a segurança técnica cirúrgica do que está sendo comprado? Porque no fim das contas, a precisão do laudo é a única coisa que faz aquele desconto inicial virar dinheiro de verdade. Fica a reflexão e a gente se encontra na próxima explicação.